sobre esse salto, o repórter Rafael Câmara está com o astronauta brasileiro Marcos Pontes. Boa tarde, Rafael. O que o nosso astronauta acha dessa queda livre? Ela pode ser bem-sucedida? Boa tarde, Heloísa. Boa tarde a todos. Como você mencionou, estou ao lado do astronauta brasileiro Marcos Pontes. Então vou repassar essa pergunta que você fez a ele. Marcos, você acha que o austríaco pode ter um salto bem-sucedido e quais são os riscos de um salto como esse? Boa tarde. Boa tarde. Não, certamente existe uma probabilidade de êxito bastante grande, a depender do equipamento, basicamente. Nosso corpo é muito frágil, principalmente se tratando de pressão e temperatura, e ele vai estar sujeito a condições críticas de pressão e temperatura, então o equipamento tem que funcionar muito bem. Então, eu diria que todo o sucesso dessa missão está relacionado ao equipamento funcionar corretamente e as condições que ele vai encontrar ao longo desse caminho, né? Então, as condições têm que ser ideais para isso. Marcos, qual o impacto para o corpo desse austríaco, tanto na subida, subindo 37 mil metros, né, com essa altitude tão elevada, e no momento em que ele abrir a cabine e partir e saltar em queda livre? É interessante notar que ele vai estar dentro de uma cápsula pressurizada. Então, durante o processo de subida, ele vai estar sendo protegido por essa cápsula. Além disso, ele tem uma roupa também pressurizável, que ele vai utilizar no trajeto, no retorno, na descida. É interessante a gente notar o que acontece na atmosfera, né? À medida que um corpo humano ele começa a subir na atmosfera, ele vai estar sendo, primeiro, submetido a essa variação de pressão. A pressão começa a reduzir na subida. O nosso sistema de respiração, ele consegue compensar até uns 6 mil metros aproximadamente, o corpo consegue compensar. A partir daí é necessário máscara. Depois de 6 mil metros até uns 19 mil metros, 20 mil metros, existe a possibilidade de sobreviver só com a máscara. Nessa altitude, 19 mil metros a 20 mil metros, existe um limite no qual a pressão externa é igual à pressão na qual a água ferveria a 37 graus aproximadamente, a temperatura do corpo humano. Então, a exposição do corpo humano a essa pressão baixa, acima dessas altitudes, vai causar um estrago enorme nos nossos sistemas por causa da água ou do sangue, vai entrar num estado de ebulição. Então, para isso, ele precisa dessa roupa pressurizada. Além dessa questão de pressão, existe toda a questão de temperatura. Então, ao longo da subida, a temperatura vai caindo até ali por volta de menos 60, menos 50, menos 60 graus, quando ele entra na tropopausa, né? E a partir desse momento, a temperatura vai ficar constante, depois ela começa a subir, mas não vai subir tanto, vai mais ou menos a uns 30 graus negativos. Ou seja, ele vai estar numa situação bastante complicada, a gente espera que a roupa funcione e muito bem. Muito obrigado pela entrevista. Heloísa. Muito obrigada, agradeço também ao nosso astronauta aí.